Eu sei que eu deveria continuar nas últimas palavras que o Senhor falou sobre os últimos dias no Evangelho de Lucas. Mas eu gostaria de concluir esse tempo do acorde e essa semana de música falando alguma coisa sobre a música, ou sobre a adoração em si. Se você perguntasse a alguém do primeiro século, a um discípulo de Jesus, qual seria a grande expectativa que ele tinha, aonde ele havia posto ou estava posto a sua esperança, o que ele antecipava que deveria acontecer? A resposta seria: eles ansiavam pelo retorno do Messias. Todas as expectativas estavam lançadas sobre o ungido de Deus, o Messias do Senhor. Mas quando o Messias veio em cumprimento às profecias, os discípulos, nem os discípulos no tempo em que Jesus estava realizando o seu ministério, nem os judeus compreenderam aquele Jesus ou aquele Messias da maneira como Jesus realizou o seu ministério. No Evangelho de Lucas, nós já vimos por muitas vezes Jesus tentou alertar os seus discípulos falando de um momento de sofrimento, um momento de desprezo, um momento de rejeição, de morte, que seria depois vencida por meio da ressurreição. Mas os discípulos não entenderam. Conceber um Messias morto, um Messias fraco, um Messias que enfrenta oposição, era algo fora daquilo que eles estavam imaginando. Mesmo depois da ressurreição do Senhor, agora falando com os seus discípulos, aí em Atos capítulo 1, quando Jesus conversa com os seus discípulos, eles ainda estão com a mesma expectativa, antecipando o momento em que as outras profecias relacionadas à vinda do Messias iriam de fato se cumprir, quando Deus iria vindicar os justos, ou aqueles que foram justificados e salvos, e Deus iria trazer justiça a essa terra, romper com o poderio do diabo, dos seus demônios, iria acabar com o pecado, trazer justiça, reinar soberano, como os textos do Antigo Testamento profetizavam. O povo antecipava pela vinda, a culminância do rei e o seu reino. Essas coisas ainda aguardam cumprimento futuro. Na verdade, nas cartas do Novo Testamento, é para lá que Jesus e os apóstolos ordenam que nós tenhamos os nossos olhos. Tito capítulo 2, por exemplo, ele diz que nós aguardamos a manifestação, a bendita esperança da manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Não eram as estruturas que dariam esperança, não era a mudança de governo que daria esperança, não era a educação que daria esperança, não era uma outra moradia, não era uma vacina contra a AIDS, não era a cura do câncer ou qualquer outra coisa, uma mazela temporária que seria lidada de uma maneira cabal. A esperança maior era que Deus iria de fora para dentro e romper nessa realidade na segunda vinda de Cristo, trazendo finalmente a conclusão daquilo que Deus havia profetizado, ia tomar de volta o mundo que havia sido criado por Ele, mas estava sobre o poder da maldição por causa do pecado do nosso primeiro pai. Eu queria ver essas verdades num cântico no céu que antecipa o retorno do nosso Senhor. Então abra no último livro da Bíblia. E vamos dar uma olhada no céu. É para onde eu quero levar vocês. Para o céu. Apesar de alguns acreditarem que, por causa da quantidade, a densidade de metáforas e figuras de linguagem no texto de Apocalipse, alguns acharem que deve ser interpretado de uma maneira alegórica, nós conseguimos compreender que aquilo que foi escrito, mesmo utilizando as figuras de linguagem, deve ser interpretado da mesma forma que a gente interpreta os outros textos. Dentro do seu gênero, que é a profecia, nós aplicamos ainda um hermenêutico, uma ciência de encontrar o significado do texto que seja equilibrado, correto, igual a outros textos do Antigo Testamento. Nós vemos aqui no capítulo 1 que se trata de uma profecia. Versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Não é literatura profética simplesmente, mas profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E aí os primeiros capítulos, até o capítulo 3,
Foram cartas endereçadas às igrejas da Ásia Menor, igrejas históricas, que estavam enfrentando determinadas dificuldades naquele momento. E aqui o seu anjo é enviado pelo próprio Jesus para ajudar esses discípulos a ouvirem o que dele tem planejado, o que Deus tem planejado para o futuro. E o objetivo é ajudar esses irmãos a continuarem em sua fidelidade enquanto antecipam a conclusão, a culminância das profecias que foram ditas no tempo para trás. Então, Apocalipse não foi escrito para ajudar-nos na nossa curiosidade do que nós gostaríamos de saber ou não saber. Apocalipse, ou a revelação de Jesus Cristo como profecia, foi dado para ajudar o povo em termos de dar ânimo, consolo no meio de uma dificuldade, porque nós aqui, irmãos, nós estamos habituados a termos direitos, lutarmos por nossos direitos, estabelecermos sindicatos, fazermos ações contra uns e contra outros. Não estou dizendo que isso está errado. Mas no momento em que esse texto foi escrito, as pessoas estavam sofrendo e não tinham voz nem vez. O próprio João, ele diz no versículo 9 do capítulo 1, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele está lá por causa da palavra do Senhor, exilado, preso de maneira injusta, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, quando não se tem muitas coisas aqui, quando a vida de fato é difícil, quando as coisas que poderiam de alguma forma serem travestidas como eternas, boas demais para acharmos que o futuro é melhor, quando essas coisas são removidas, nós temos a tendência ou a predisposição de antecipar aquilo que Deus tem planejado para nós. Por isso que agradecemos pelos ais, não somente pelas bênçãos. Nas bênçãos nós agradecemos ao Senhor. Nos ais, nós temos os nossos olhos voltados para a expectativa do retorno do nosso Cristo, para resolver os problemas de uma maneira final e cabal. Então, capítulo 2 e 3, depois de mandar essas mensagens a essas igrejas, nós temos o capítulo 4 e 5, que se não fosse a divisão de capítulos, deveria ser uma coisa só. No capítulo 4, versículo 1, nós vemos uma janela aberta para o céu. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu vi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Em outras palavras, isso que eu vou falar para vocês se refere ao futuro. Capítulo 1, 2 e 3 se refere ao seu momento histórico, essas igrejas que funcionam ali na Ásia Menor, mas agora eu quero abrir uma janela sobre o plano de Deus em relação ao futuro, as coisas que devem acontecer depois destas coisas. Capítulo 4, então, abre para falar sobre o Senhor, abrir e ver a sala do trono. Capítulo 5, onde nós focaremos a nossa atenção, é aquilo que é a culminância, aquele por meio de quem Deus vai cumprir o futuro ou o plano do Senhor, que vai ser apresentado de uma maneira emblemática. Então eu quero ler com vocês o capítulo 5 inteiro. E as divisões vão ser percebidas por vocês pela ocorrência da palavra vi. Toda vez que aparecer vi, a gente tem um movimento diferente dentro deste capítulo. Então diz assim a palavra do grande Deus. Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Vamos orar. Senhor, nosso desejo é nos assemelharmos e ensaiarmos com a nossa vida aquilo que será uma realidade futura no céu. Nós não queremos ter inveja dos 4 seres viventes ou dos 24 anciãos, queremos meditar no que os fazia prostrarem-se diante do Senhor, queremos partilhar da mesma expectativa que eles tinham, que o plano do Senhor está em curso, e o Senhor Deus e o teu Filho, o nosso Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro, há de ser louvado e reconhecido como Senhor de tudo e de todos um dia. Eu peço que enquanto nós estudamos aqui, enquanto a tua palavra está aberta diante de nós, que ela seja a nossa regra, que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Eu peço a ti, Espírito, nosso Senhor, sejas o nosso professor, que nos ensine, nos eduque, nos corrija, nos console, nos edifique, nos pastoreie. E que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Então, quantos vis vocês encontraram aí? Ninguém contou. Versículo 1, versículo 2, versículo 6 e o versículo 11. Exatamente, são 4 movimentos. E esses 4 movimentos marcam aquilo que o autor sagrado deseja que a gente foque a nossa atenção. Ele fala sobre um livro, depois do livro uma pergunta, depois da pergunta o cordeiro e depois do cordeiro o universo. Nosso texto começa com um livro. Aquele que está sentado no trono é aquele que foi descrito no capítulo 4. Este é o ancião de dias, é o Senhor, cuja dignidade está clara para todo o universo. É aquele de quem se proclama santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Na mão direita desse que está sentado no trono, existe um livro. Este rolo, que era a maneira como os livros eram colocados naquela época, era selado por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este livro, que está na mão direita do Senhor, escrito por dentro e por fora, indica que as informações contidas nele são de fato importantes a tal ponto de serem seladas de uma maneira até exagerada. Os selos representavam a importância do documento que não poderia ser quebrado sobre penalidade. 7 era o máximo, pelo menos naquela cultura, na cultura romana. As informações que estão lá estão seladas com o número máximo de selos. As informações que estão lá não são simplesmente para serem distribuídas. Algo acontece quando esses selos são abertos. Este conteúdo é o cumprimento do plano de Deus, o plano original de Deus para a sua criação. Este livro tem a informação sobre a conclusão do plano de Deus para o seu universo, nos dizendo como o pecado vai desaparecer, como a terra será restaurada ao seu legítimo e primeiro dono. É por isso que esse livro recebe tanta atenção, porque todo o conselho de Deus sobre o futuro do mundo está escrito nele. Não é um almanaque de esporte, não é a última edição da Buchicho, não é Caras, não é nada dessa natureza. Está contido ali o futuro ou o próximo passo, a culminância, o clímax do plano de Deus.
quando Deus, por meio do seu Cristo, finalmente irá subjugar e julgar aqueles que foram rebeldes contra ele, irá vindicar os justos e santificados pelo amor em Jesus Cristo, irá dar a paga final a Satanás, irá acabar com o poder da morte, irá acabar com a presença do pecado. Este reino que foi inaugurado será finalmente culminante, encontrará a sua magnitude e aí depois desencadeará no estado eterno. Por isso que ele está selado, por isso que ele recebe tanta atenção. A atenção e a importância desse livro é contrabalanceada com aquilo que acontece logo em seguida. O segundo movimento é a pergunta. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz, ou com voz forte. A palavra proclamava aí dá uma ideia de continuidade. Não é que ele fez uma pergunta e parou de fazer. Dá a ideia de que ele ficou proclamando, como que trazendo um desafio a todas aquelas pessoas ou criaturas que poderiam ouvir a sua voz. Ele como se trouxesse um desafio. Quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos? Quem pode quebrar os selos e abrir o seu conteúdo? Não somente para dar a informação do que está lá, mas quem é digno, não somente poderoso ou perfeito, mas digno de fazer acontecer, de levar a cabo todas as coisas que estão envolvidas, de levar a termo o plano que está contido dentro deste livro. Abrir o livro e quebrar os seus selos significa revelar e manifestar o plano de Deus para o futuro. Por isso que a questão não é simples capacidade, mas dignidade. Quem é digno de pegar essas informações e levar a cabo e tornar essas pretensões ou planos em realidade? Não é à toa que ele chorava muito. Houve um silêncio desesperador no céu. E João diz a razão. Eu chorava muito, verso 4, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João quer ver cumprir o plano de Deus para ele, para o universo. João chora com decepção, porque a esperança da ação de Deus parece estar indefinidamente adiada por falta de um agente capaz, um agente digno o suficiente por meio do qual Deus irá agir. Na verdade, esse é o choro de todos os que aguardam, todos os que morreram em Cristo, aguardando de alguma forma a redenção final. Se você olhar o capítulo 5, capítulo 6, no quinto selo, versículo 9, quando o cordeiro quebra o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. O choro de João não é um choro de curiosidade. Ele percebe que este livro, ele contém o desdobrar do plano de Deus, que não é somente a curiosidade do que vai acontecer, mas a conclusão do plano que havia se estabelecido no início. Ninguém havia sido páreo para essa tarefa. Moisés estava lá, Moisés que viu a Deus pelas costas, o arcanjo Miguel estava lá, príncipe do povo de Deus estava lá, Gabriel estava lá, um anjo forte, os querubins estavam lá. Todos os santos, grandes e pequenos, de todas as eras estavam lá. Os apóstolos, escritores do Novo Testamento estavam lá. Os serafins que não ousam olhar para a face de Deus, não ousam pisar onde Deus habita. Todos estavam lá. Um silêncio, no entanto, imperou. Ninguém adentrou, ninguém aceitou o desafio de atravessar o céu e ir para o lugar mais santo, do santo lugar. Pegar o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e fazer as coisas acontecerem. Ninguém, absolutamente ninguém. É por isso que João está chorando.
Estas lágrimas representam o choro de todo o povo de Deus através dos séculos. Essas lágrimas do apóstolo João são as lágrimas de Adão e Eva, expulsos do jardim do Éden, quando se curvaram sobre a primeira sepultura, quando regaram o pó da terra com as suas lágrimas sobre o cadáver do seu filho Abel. Essas lágrimas dos filhos de Israel, elas são no cativeiro, quando clamaram a Deus dentro da sua aflição e escravidão, são as lágrimas dos eleitos de Deus através dos séculos, quando clamaram ao céu. Elas são os soluços e lágrimas que foram arrancados do coração e da alma do povo por tanto tempo, quando tiveram que se despedir de seus queridos, quando ficaram ao lado de suas sepulturas abertas, quando experimentaram as provações, os sofrimentos da vida, dores do coração, decepções indescritíveis. Tal é a maldição que o pecado impôs sobre a criação de Deus. Esta é a condenação da mão daquele que detém o poder da morte. O nosso maior inimigo, usurpador de direitos, esse intruso, invasor da beleza de Deus espelhada na sua criação. João quer ver isso acabar. Então não é de admirar que ele ora, que ele chora copiosamente, chora de maneira audível, chora a causar uma reação de um dos anciãos, indo até ele, dizendo para que ele pare de chorar. O fracasso de encontrar alguém digno no céu, o fracasso de encontrar um redentor digno significava que esta terra e a sua maldição imposta a ela estariam consignados para sempre à morte. Significava que a morte, o pecado, a condenação e o inferno reinariam para todo sempre. A soberania de Deus deveria permanecer para sempre nas mãos de Satanás. Mas a história não termina aí. O silêncio é interrompido quando o cordeiro é apresentado. Versículo 5 diz que um dos anciãos me disse: não chore ou pare de chorar. É como se dissesse: olha, o seu choro, ele não combina com este momento. Você não está vendo o quadro como um todo. Você não está ciente do quadro completo. E é a partir daí que ele apresenta o cordeiro. Mas na boca deste ancião, Jesus, ele é descrito de duas formas. Ele é o leão da tribo de Judá, lembrando de Gênesis capítulo 49, aquela tribo prometida, referindo-se como leão à sua coragem, força e poder. E pensando em Isaías capítulo 11, ele é a raiz de Davi, a descendência predita, a semente de Davi, que um dia seria rei do universo. Sim, este venceu, este é vitorioso. Essas lágrimas, elas não combinam com este momento. E aí, então, do livro e da pergunta, nós vamos para o cordeiro. Então vi, verso 6. No meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. A ideia de um cordeiro é uma lembrança clara ao sacrifício, é uma lembrança clara a Isaías capítulo 53, e é uma lembrança clara daquela tipologia, daquela sombra que os sacrifícios do Antigo Testamento traziam, de que era necessário uma vítima inocente morrer no lugar de alguém que era pecador. Eles traziam isso. Eu vi um cordeiro, este cordeiro ele trazia consigo as marcas do seu assassinato ou do seu infortúnio, que parecia que tinha sido morto, como se fazendo referência às chagas ou às marcas, às cicatrizes de um assassinato brutal. Diz que ele tinha 7 chifres, o que fala do seu poder, 7 olhos, o que fala da sua onisciência, 7 espíritos de Deus, o que fala da autoridade ou do controle ou do derramar do Espírito de uma maneira completa sobre ele. Ele está de pé como se estivesse vivo, ativo, agora diferente. Ele tinha sido morto, mas agora estava vivo uma vez mais. O cordeiro pega o livro, versículo 7. Ele anda sem nenhum embaraço, vai até o centro do céu, ele pega o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, e quando ele pega o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
Algumas vezes a gente fala sobre adoração ou sobre louvor e às vezes a gente acha que é assim. Na adoração cantada, eu digo algumas coisas para Deus e na pregação Deus diz algumas coisas para mim. E aí a gente tem um diálogo. Eu falo algumas coisas para Deus e Deus fala algumas coisas para mim. Pronto, isso é adoração. E embora eu entenda que existe esse diálogo mesmo, nós conversamos com o Senhor, dizemos para Ele determinadas coisas e Ele nos responde por meio de Sua palavra, adoração cantada é muito mais do que isso. No céu, no lugar perfeito, as pessoas ainda respondem a determinados movimentos de Deus, ao cumprimento de determinadas expectativas, ao desdobramento, às ações de Deus com louvor. E este louvor não acontece como se fosse um diálogo. Este louvor, ele vai em todas as direções. A adoração cantada não é uma coisa que deve nascer na nossa cabeça. O que nós fazemos? Nós recebemos a verdade da parte de Deus, aquilo que Ele revelou a nós por meio de Sua palavra, e nós ratificamos ou devolvemos essa verdade, corroborando, ratificando, validando, confirmando que é verdade aquilo que Ele nos disse ser verdade. Quando cantamos sobre o poder da cruz, nós não estamos inventando, nós não estamos simplesmente articulando uma ideia que nós encontramos, nós estamos categorizando ou explicando, estamos reprisando, tomando emprestado a verdade que Ele nos deu, revelada na Escritura sobre a cruz e a interpretação, e nós confirmamos para Deus, para nós e para os outros, de que esta é a verdade de Deus. Por isso os cânticos devem ser cuidadosamente selecionados. Nós não cantamos, ou não deveríamos cantar simplesmente o que dá no nosso coração, a nossa interpretação, a nossa experiência sobre determinadas coisas. Todas essas coisas que estão no nosso coração, as experiências, as nossas interpretações, precisam de alguma forma estarem subordinadas à revelação, ou por descrição, ou por prescrição. Ou por Deus dizer que isso é verdade que você tem que sentir assim, ou alguém sentiu isso e você pode sentir algo parecido. É o que nós encontramos aqui. Mesmo no céu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles veem diante dos seus olhos o cumprimento das suas expectativas sobre o desenrolar do plano de Deus, convergindo em Jesus e por meio de Jesus consumando o que Deus tem planejado. E ao perceberem isso, eles respondem com música. Eles respondem com louvor. Eles cantam para o Senhor, de uma realidade que o Senhor já falou que iria acontecer. Tem 2 coisas aqui que me chamam a atenção. Diz que tendo cada um deles uma harpa e também taças de ouro cheias de incenso. A gente olha a harpa aqui e pensa, a harpa quer dizer música, né? A harpa é música, como se tivesse cada um deles tendo, sei lá, um bandolim ou uma guitarra ou alguma coisa assim. Não, está relacionado à música. E, obviamente, é um instrumento musical e deve ser associado com música. Mas, pegando o contexto do Antigo Testamento, existiam outras coisas que estavam associadas à música como um todo e à harpa. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 10, verso 5, o profeta Samuel disse para Saul: ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando harpa, tambores e flautas, estarão fazendo música e estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em um outro homem. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Eliseu fala com os reis dizendo isso. Agora, ele não quer consultar, mas vai consultar a esses reis, porque Josafá está presente, e ele chama, ou manda chamar um músico. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jeduntum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos.
Então, existe uma associação no Antigo Testamento entre instrumentos e música e o discurso profético. Não o discurso profético que fala sobre o futuro, mas o discurso de falar em lugar de Deus, ou ser a boca de Deus. Da mesma forma, as orações dos santos aqui, uma representação da quantidade de orações, pensando no templo, naquele momento, que eram lembradas durante os sacrifícios. O que eu acredito é que aqui, sabendo o que está acontecendo, sabendo que depois desse livro ser aberto, o plano redentor de Deus vai encontrar a sua culminância, isso é, Deus trará a justiça de uma vez por todas. Deus punirá os pecadores como é certo, e Deus vindicará aqueles que foram santificados pela fé em Jesus Cristo. E isso acontece tendo como pano de fundo as profecias do Antigo Testamento, ou o discurso profético e as orações dos santos. Essas orações que nós já vimos no quinto selo: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai estar aí e não vai me dar aquilo que é meu, e não vai redimir-me de uma vez por todas, não vai trazer justiça a essa terra? Até quando o homem vai continuar avançando na sua maldade? Até quando a minha fome e sede de justiça não estará satisfeita? Até quando o Senhor não virá como rei que é e subjugará todos e tudo debaixo da tua autoridade e vai estabelecer justiça? Até quando? Até quando? Até quando? E aqui é uma lembrança de que todas essas orações, para que Deus cumpra o seu plano, serão finalmente cumpridas, serão atendidas. As profecias falavam sobre isso, as orações dos santos são finalmente atendidas. E eles cantam um novo cântico. Cantar um novo cântico não é cantar um cântico que nunca foi cantado, como nós vimos aqui, o Weber ensinando um cântico novo, pelo menos para mim. Não é um cântico simplesmente novo. Ele pode ser novo, ou um cântico que nunca foi executado, mas mais do que isso, quando olhamos o Antigo Testamento, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizer o teu nome, significa este cântico que tem como conteúdo, é uma resposta do adorador a um movimento novo, ou uma percepção nova do que Deus é, ou o que Ele está fazendo. Eles cantam um cântico novo. No céu, eles cantam algo que, para eles, na sua finitude, isso ainda não estava acontecendo. Eles cantam um cântico, eles falam a respeito de algo que eles antecipavam, por causa do Antigo Testamento, que eles haviam orado, pelo menos os santos que estavam lá, talvez não esses, que tinham orado, mas agora está acontecendo. E eles respondem a esse novo desdobramento do plano de Deus, esse movimento da parte do Senhor para frente, cantando. Isso é um cântico novo. Um cântico novo pode ser um cântico antigo. Parte daquilo que está sendo colocado aqui são lembranças de outros textos do Antigo Testamento. O cântico dos servos, aquilo que Deus iria fazer por meio do seu Messias, que antes era profecia e agora é cumprimento. Mesmo no céu, irmãos, aqui nos dá uma implicação, mesmo no céu, as coisas, a gente tem a tendência de achar que o céu é mesmice, né? Todo mundo comendo sorvete de nuvem, cantando ao Senhor o tempo todo, santo, 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 aquele marasmo, né? Eu sei que você já pensou isso. Pastor, não, tem cântico novo no céu. Quando eu digo cântico novo, significa que algum aspecto de Deus eu estarei sempre aprendendo, alguma faceta da obra de Deus, algum desdobramento dessa infinitude de quem é o Senhor, e eu poderei responder a essa novidade para mim, essa novidade para nós, com um cântico. Nesse caso, eles dizem: o Senhor é digno, falando sobre o Cordeiro. É digno, não fala que é poderoso, não fala que é santo, não fala que é capaz, a questão é de dignidade. Isso que é importante, porque o céu não nivela todas as pessoas.
Todas as pessoas no céu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, assim como toda criatura, por estar no céu, é perfeita, mas eles não são nivelados. É por isso que ele não pergunta quem é perfeito, quem é capaz, ou talvez quem é poderoso. A questão é de dignidade. E a dignidade devida para aquele que vai consumar o plano de Deus, só tem um. É o Cordeiro que foi morto, amém? Ele é digno. Digno é de pegar o livro e de quebrar os seus selos, de fazer acontecer as coisas que Deus tem planejada. Agora, por que ele é digno? Aonde eles conseguem ver a dignidade do Cordeiro? Ele é apresentado, se vocês lembram bem, ele é apresentado pelo não o ancião, pelo um dos 24 anciãos como o leão, mas ele venceu como Cordeiro. Acho isso fabuloso. Porque embora ele seja o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aqui no céu se canta sobre o que Deus fez em Cristo, como ele venceu como Cordeiro. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Tem muita coisa que Deus já havia revelado no Antigo Testamento, que aqui eles estão simplesmente conglomerando para mostrar a dignidade do Cordeiro. Mas é interessante, porque o movimento de Deus para fazer o que ele fez, para comprar alguns para Deus e para constituí-los reino e sacerdote, para que eles reinem sobre a terra, ele vem da parte de Deus, olhando a miséria do homem, cumprindo a promessa de, por meio de um sacrifício, apaziguar o Trino Deus, como nós vimos, e esses aqui são comprados para Deus de volta. No céu, eles não cantam sobre os homens. No céu, quando todos somos perfeitos e a dignidade das pessoas está clara e da obra de Deus está clara, nós cantamos de maneira convergente sobre o que Deus fez por meio de Cristo. É por isso que nós antecipamos esse tipo de conteúdo cantando aqui. Cantamos sobre os desdobramentos, sobre as implicações de Cristo na nossa vida, mas nós não cantamos sobre nós. Não cantamos sobre isso, cantamos sobre o que Deus fez por meio de Cristo e as implicações disso na nossa vida. Esse é o grande objetivo, esse é o movimento natural no programa de Deus para esse mundo. Ele vem de fora para dentro, nos faz bem, mas ele deve ser reconhecido de volta. Compraste para Deus. Gente de tudo que é canto, mas foi comprado para Deus. Deus não resgatou você e a mim para você mesmo, para que você fosse livre para fazer o que você bem entender, para que você vivesse para a sua própria glória, virtude, deleite e prazer. Deus resgatou você e o comprou para Deus, para servir a Deus, como reino e sacerdote, no futuro reinar sobre essa terra. Esse é o movimento que deveria ficar claro na nossa cabeça, que Deus faz as coisas para a sua glória, ou para o seu próprio benefício, muito embora nós ganhamos no meio do processo. Por meio do seu sangue, ele nos comprou para ele. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou em Cristo e nos ressuscitou com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para que nas eras vindouras, para que nos séculos vindouros ele desse a conhecer a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Salmo 23, versículo 3 também conta sobre esse movimento. Falando sobre o bom pastor, ele diz: ele restaura a minha alma, ele me conduz pelas veredas da justiça, por amor ao seu próprio nome. Salmo 50, verso 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 67, versículo 1 a 3: tem misericórdia de nós, Senhor, e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós,
para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Dá-me isso, Senhor, abençoe-me dessa maneira, para que o Senhor receba admiração por meio das coisas que o Senhor me deu. Se nós ignorarmos essas verdades, nós nos colocaremos como o centro da mensagem cristã e o centro do próprio cristianismo. Isso reverberará na maneira como nós cantamos. Vocês conseguem ver que a cruz está concluindo ou cumprindo o propósito de Deus para a humanidade, que não é glorificar os homens, mas ser glorificado pelos homens. É Deus trabalhando para receber glória de todas as nações. Deus não está pensando num bairro, Deus não está pensando no Brasil, Deus não está pensando no hemisfério sul, Deus está pensando em gente de tudo que é gente, salvo pelo mesmo sangue, a mesma cruz, a mesma mensagem, convergindo todas as atenções, as muitas etnias, no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. É o que Deus está fazendo agora e nós deveríamos fazer o mesmo. Mas nós vivemos numa cultura em que existe uma tendência perigosa de nós separarmos a graça de Deus da glória de Deus. Gostamos da graça, mas esquecemos um pouco da glória de Deus. Nossos corações ressoam com a ideia de desfrutar da graça de Deus. Nos deleitamos em sermões, conferências e livros que exaltam uma graça, mas essa graça, infelizmente, é centrada em nós. Olha o que eu ganhei. Graça, para nós que somos pecadores, não é um fim. A graça deve redundar em glória a Deus. Embora a maravilhosa graça seja digna da nossa atenção, se essa graça está desconectada do seu propósito, o resultado é um cristianismo egocêntrico, que contorna a glória de Deus e o coração de Deus. Se eu perguntar para um de vocês, ei, me diga aqui, qual é a mensagem central do cristianismo? Muito provável, talvez algumas pessoas digam, não, é que Deus, a mensagem central é que Deus me ama. Ou alguém poderia dizer assim, a mensagem central do cristianismo é que Deus me ama o suficiente para enviar o seu Filho, Jesus, para morrer por mim. Mas por mais maravilhoso que isso soe, a gente precisa ver se esse é o completo da mensagem. Se a Bíblia de fato descreve assim, que Deus me ama, ponto final, é a essência do cristianismo bíblico. Porque se Deus me ama, é a questão central, é o centro do cristianismo, então, quem é o centro da mensagem? O centro da mensagem serei eu. Então, quando eu procuro uma igreja, eu procuro uma música, eu vou procurar uma música que melhor me serve, um programa que melhor atende a mim e a minha família. Quando eu faço os planos de vida, ou plano de carreira, eu vou pensar sobre o que funciona melhor para mim e para a minha família. Quando eu considero uma casa que eu vou morar, um carro que eu vou dirigir, o dinheiro que eu vou gastar, as roupas que eu vou usar, a maneira como eu vou viver, tudo que eu vou escolher de acordo com aquilo que é melhor para mim. Esta é a versão do cristianismo que prevalece em muitas partes do mundo, e infelizmente por causa do nosso coração aqui também, mas esse não é um cristianismo bíblico. Nós fomos comprados para Deus pelo sangue de Jesus Cristo. E por causa disso nós não decidimos mais por nós mesmos. Nós não somos o fim da equação, não somos o fim da nossa história, não somos o centro do universo. No centro do universo está o dono do universo, nosso Senhor Deus. Nosso coração foi mudado e nós somos capazes agora de admirar as nossas vidas com base em Deus. A mensagem do cristianismo, então, não é Deus me ama, ponto final, como se eu e você fôssemos os objetivos da nossa própria fé. Essa não é a verdade. A mensagem do cristianismo bíblico é Deus me ama para que eu possa tornar conhecidos seus caminhos, sua salvação, sua glória e a sua grandeza entre todas as nações, ou,
como vimos em Efésios 2:7, para mostrar, essa foi a intenção de Deus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Assim, Deus é o objeto da nossa fé, e o cristianismo revolve-se ao redor dele. Nós não somos o fim do evangelho, Deus é. E a cruz, então, exalta a graça de Deus de uma maneira profunda e imensurável. E deveria ser a proclamação, ou o combustível mais forte para a proclamação da glória de Deus. Porque aquele que concede graça deve ser aquele que recebe a glória. É assim no céu. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para Deus os constituíste reino e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Alguém já disse, no início da história terrestre, o propósito de Deus era abençoar seu povo para que todos os povos o glorificassem por sua salvação. Este é o propósito final, último, que tudo consome, glorioso, garantido, esmagadoramente global de Deus na Escritura. É o grande porquê de Deus. Deus abençoa seu povo com graça imensurável, para que eles possam entender e estender a sua glória imensurável a todos os povos. Esta verdade básica e fundamental permeia todas as Escrituras, do início ao fim. E aí nós caminhamos para o final. Eu quero que vocês vejam a gradação. Nós vemos os 4 seres viventes e os 24 anciãos respondendo a essa novidade, essa convergência de Cristo ir ao centro do céu e tomar o livro, quebrar os seus selos. Mas o verso 11 diz, e vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos 24 anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, na terra e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Nós começamos com 24 seres viventes, depois os seres celestiais, versículo 11, tomam partido, participam do que está, eles são como se fossem encorajados por aquele ciclo menor, por isso que quando nós cantamos, nós também cantamos para os outros. Essa é uma das razões porque a gente não apaga todas as luzes. Eu quero olhar para vocês, quero cantar para vocês, quero encorajar por aquilo que eu canto a vocês a cantarem comigo, magnificar ao Senhor, cantar sobre a sua beleza. Essa é uma das razões. Nós cantamos uns aos outros, encorajamos uns aos outros a responderem ao que Deus está fazendo, juntos. Os 24 seres viventes e 24 anciãos e os 4 seres viventes cantam, isso acaba encorajando os milhares e milhões de milhões de seres celestiais, e aí as criaturas, tudo que há no céu, na terra e no mar, e tudo que neles há, são encorajados por esse ciclo agora maior, a se unirem a esse cântico de reconhecimento que só existe um Deus supremo, a quem deve ser dado tudo o que existe, honra, glória, louvor, exaltação, e ao Cordeiro, que é igualmente Deus, por isso recebe as mesmas coisas que Deus recebe no versículo 13. Recebe honra, louvor, glória e domínio para todos sempre. Eles respondem dessa maneira. No final, todo mundo no céu e na terra está adorando o Cordeiro. Jesus, ele vai cumprir o seu plano para esse mundo. Ele vai cumprir por causa da sua dignidade, só ele é digno. E eu acredito que uma das coisas que nós podemos fazer em resposta a isso é nos prepararmos para cantar. Um dia, no capítulo 19, um pouco mais na frente, capítulo 6 em diante, Deus vai lançar todas as suas iras, né? Todos os ais, os selos se abrem,
depois as trombetas, depois isso é o tempo de vingança que Deus tem planejado, conhecido como grande tribulação. Até que no capítulo 19 o Senhor volta com os seus santos, agora do céu para a terra. Mas aqui os seres celestiais, tudo que existe já canta em antecipação aquele grande dia. Até o céu tem as suas expectativas postas em Cristo. Mas eu e você estamos com as nossas expectativas postas em quê? Em quê, meus irmãos? Tudo é volátil nessa vida, saúde se perde, dinheiro se acaba, até os relacionamentos, se não são vencidos pelo pecado, são vencidos pela morte. As nossas expectativas, todas elas, devem ser postas em Cristo, no próximo movimento, quando Ele retornar para buscar aquilo que é seu. E nós estaremos para sempre com Ele. E nos uniremos um dia com toda a criação, adorando ao Senhor, cantando em resposta ao que Deus fez. Cantaremos para Ele e cantaremos uns para os outros. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Essa é a nossa expectativa, é isso que nós ansiamos. Amém? Vamos orar. Eu queria convidar o pessoal da música para nós nos prepararmos para cantarmos sobre o retorno do nosso Senhor. Senhor, obrigado pela esperança que nós temos, que deve impactar o nosso presente. Essa vida é passageira, as coisas são difíceis. Nos ajuda a termos os nossos olhos postos em Cristo, ao seu retorno, para buscar aquilo que é teu. Ansiamos por esse tempo. Queremos que as nossas orações sejam dentro dessas taças. Clamamos que o Senhor retorne. Clamamos que o Senhor finalize a obra que o Senhor começou. Clamamos que o Senhor seja dignificado como merece. As tuas perfeições sejam reconhecidas, admiradas por todos, por tudo que existe. Aguardamos com paciência e perseverança o retorno do Senhor, até termos com todos os teus santos e adorarmos ao Senhor em uníssono, por causa da tua morte, por causa dos nossos pecados, por causa da possibilidade que temos de glorificar ao Senhor por causa da tua maravilhosa graça. Em nome de Cristo. Amém.